A paz do Senhor aos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você concorda com essa frase que nós acabamos de falar? Que nós necessitamos do Senhor, e necessitamos mesmo. Porque tudo que há, glória a Jesus, dentro de mim, ou muito do que há dentro de mim, precisa ser ainda mudado. Precisa ainda ser mudado. Muita coisa já foi mudada, mas ainda tem algumas coisas que precisam ser. Queridos, vamos continuar meditando no livro do profeta Isaías, capítulo de número 41, dos versículos de número 10 ao de número 13. É o que nós temos falado. Glória a Deus. Acho que há 4 terças-feiras já nós estamos falando sobre esta passagem. 3 versículos, na verdade são 4 versículos, mas que conteúdo maravilhoso. E quando eu fui meditar nesse texto, começou com uma frase que o Senhor me fez descer ao coração. É justo ficarmos escolhendo os fragmentos? É justo isso? Diante de tudo que Ele já fez, diante de tudo que Ele está fazendo, diante de todas as promessas que nós temos aqui na voz escrita, no livro sagrado, é justo nós escolhermos ficar com os fragmentos? É claro que não é. E por que nós ficamos? Encerramos terça-feira próxima passada falando, fragmentos podem impedir a comunhão entre os irmãos. Impede. Os fragmentos, e aqui eu já expliquei o que é um fragmento. Fragmento é tudo aquilo, como o apóstolo Paulo fala, todo embaraço e todo pecado que tão de perto nos rodeia, que devemos deixar todo o embaraço. O embaraço é um fragmento. Imagina o pecado. Se o embaraço é um fragmento, qualquer embaraço que possamos ter na nossa vida é um fragmento. Por que é um fragmento? Que é tão pequeno diante do que Deus é e diante do que Deus faz, diante daquilo que Ele falou. Para cada fragmento que nós temos na nossa vida, um só, Deus tem uma palavra renovadora e poderosa para cada fragmento. Qual é o fragmento? Enfermidades. Deus tem uma palavra poderosa. Ah, mas é uma porta de emprego. É um fragmento diante do que Deus tem para nós. É um aluguel atrasado, é fragmento. Não estou dizendo que nós não devamos nos importar com isso, não. Devamos nos importar sim. Mas nós temos que nos importar muito mais, como nós cantamos. Dependemos, somos necessitados de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Então, cada fragmento pode impedir a comunhão, pode impedir o crescimento. Pode impedir o crescimento da igreja, o nosso crescimento espiritual, um fragmento pode impedir. Porque às vezes nós nos ocupamos tanto, dedicamos tanto tempo ao fragmento, que deixamos de viver a promessa de Deus. Observem que o fragmento pode mostrar quem realmente nós somos. O fragmento também pode impedir de nós vermos aquilo que Deus quer fazer. Porque nós estamos olhando tanto para o fragmento. E o apóstolo Paulo diz assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Quando que isso pode acontecer? Quando nós gastamos mais tempo, mais da nossa atenção com os fragmentos do que com as promessas. Quando nós ocupamos tempo com o fragmento, nós escolhemos o fragmento. Ao invés de escolhermos a promessa, a confiança, a segurança em Cristo, muitas vezes nós, por conta de uma natureza fraca, uma natureza pecaminosa, uma natureza humana, nós escolhemos o fragmento. Eu escolho ficar triste. Aí o Senhor fala assim, mas eu sou a tua alegria. Mas a pessoa escolhe ficar triste. A pessoa escolhe ficar fraca. O Senhor fala, eu sou a tua força. Nós lemos aqui o texto, vamos lá para o texto. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão os que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contendem contigo perecerão.
buscá-lo-ás, mas não os acharás. E os que pelejam contigo tornar-se-ão nada, e como uma coisa que é nada, os que guerreiam contigo, louvado seja Deus. Versículo de número 13. Porque eu, o Senhor, aleluia, o teu Deus, te digo, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Irmãos, ficar preso, escolher fragmentos, escolher ficar com fragmento, quando o Senhor te diz, eu te ajudo. Ele falou que ajudaria em quê? Em tudo. Todas as nossas necessidades, diz o texto sagrado, que são supridas em glória. É o livro do profeta que nós estamos lendo. Livro do profeta Isaías 41, de 10 a 13. É o livro que nós estamos lendo, é o conjunto que nós estamos lendo aqui. E o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Queridos, Ele está dizendo assim, olha, os fragmentos são reais e presentes. E têm a função de impedir que alguém viva a promessa. Ou viva as promessas. Irmãos, um pequeno fragmento poderá impedir pessoas de viverem a eternidade com Cristo. Podem impedir. Por quê? Porque está ocupando mais o tempo com o fragmento. Está ocupando o tempo mais com aquelas coisas minúsculas, pequenas, aquelas coisas que são vãs, aqueles pensamentos errôneos, aquelas palavras errôneas, aquelas atitudes errôneas, quer seja onde for, são fragmentos. Mas, Senhor, a minha situação é impossível. Eu tenho um Deus do impossível ao meu favor. É impossível para mim, mas Ele diz, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. É Ele quem está dizendo pelo seu texto sagrado, é Ele. Agora, se eu não acredito aqui, no texto sagrado, como eu posso chamá-lo de Senhor? Como eu posso chamá-lo de meu Deus? Mas Ele declara, mesmo que você não me chame de teu Deus, eu sou o teu Deus. E nas horas difíceis da vida, a quem nós recorremos? A Deus. Nós buscamos a Ele, aquela causa impossível, aquela enfermidade que não tem cura, aquela porta de emprego que não se abre, aquela causa na justiça que não avança. Aí nós ficamos pensando tanto, não vai vir. Se vir está bom. Não, Senhor, está nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. O Senhor está dizendo que o Senhor me toma pela minha mão direita, o Senhor está dizendo que está comigo, o Senhor está dizendo que o Senhor me ajuda. Querido, se a causa não vir, Ele vai continuar te ajudando. Se a causa vir, Ele vai te ajudar também. Mas tem pessoas, queridos, que quando a situação está difícil, vai para os pés do Senhor, chora, jejua, consagra a vida. A situação melhor, acontece o quê? Se distancia. Como é que Deus vai se alegrar com uma pessoa assim? Mas Ele é tão maravilhoso, queridos, que mesmo eu e você agindo assim com Ele, muitas e muitas vezes, aí nós corremos para os pés e Ele vai lá e nos ouve, aleluia. Nós pedimos perdão a Ele, com o coração quebrantado e contrito, Ele vai e nos perdoa. Se nós fôssemos um pouquinho só parecidos com Jesus. E é isso que Ele quer. É isso que Ele quer. Que nós venhamos a alcançar a estatura do varão perfeito. É só um pouquinho parecido com Jesus. E para ser parecido com Jesus, queridos, nós temos que fazer o que o texto diz. De sorte, está lá em Filipenses capítulo de número 2, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. Queridos, nós precisamos nos esvaziar, nós precisamos tirar de dentro de nós. Não é o Espírito Santo que vai tirar, não. Não é o Senhor que vai tirar, não. Somos nós que temos que tirar. Porque quem colocou lá dentro? Fomos nós. Ele vai nos dar a direção, Ele vai nos mostrar o que fazer, como fazer e o porquê fazer. E quando nós dissermos que não conseguimos, aqui está o texto, eu te ajudo, eu te esforço, eu te tomo pela tua mão direita. Senhor, está difícil para andar, gruda na nossa mão e nos arrasta, leva Ele junto com Ele.
na vontade dele. Mas, queridos, nós precisamos fazer o quê? Abandonarmos fragmentos que estão nos impedindo de viver a promessa. Quem fica preso a fragmentos passa a construir ruínas. Já pensou? A pessoa servindo ao Deus que serve, ao invés de construir coisas que glorificam ao nome dele, fica preso a fragmentos e passa a construir ruínas. O próprio nome já está dizendo, é coisa ruim. Constrói ruínas. E quem é que vai viver em ruínas? Quem é que vai viver glorificando a Deus em meio às ruínas que construiu? Quando o Senhor está nos dando a promessa que Ele nos ajuda. Se nós estamos construindo ruínas, Ele está mostrando para mim e para você, eu não quero vocês aí. Não foi para isso que eu chamei vocês. Não foi para isso que eu disse que eu sou o teu Deus. Já pararam para pensar? Um Deus tão poderoso e ver os seus filhos vivendo em ruínas? E viver em ruínas porque querem viver em ruínas? Porque é diferente, queridos, nós passarmos por situações adversas, vivermos em situações difíceis para glorificar o nome dele. Mas viver em ruínas porque não quer abrir mão de sentimentos que estão nos impedindo de chegar perto dele. Então, quem fica preso a fragmentos passa a construir ruínas. Pessoas que estão se destruindo por estarem presas a fragmentos. Não é o mundo, não. Observem, queridos, às vezes as pessoas atribuem muitas coisas ao inimigo das nossas almas. Mas nós vemos que muitas das pessoas que estão destruindo-se, estão destruindo porque estão ficando presas a fragmentos. Pessoas que sabem que o fragmento está ali. Pessoas que sabem que o fragmento está dentro dela. Aquele sentimento ruim, a pessoa sabe que está lá dentro. Mas o que acontece? Elas pouco fazem para combater esse fragmento. Sabe que está lá dentro. Até sabe o nome. Sabe o dia que entrou. Sabe como entrou. Sabe por que entrou. Sabe que está lá. Está destruindo. Mas não faz nada para aquele sentimento, para aquilo sair. Continua lá. E parece que aquilo ali vira até um fragmento de estimação. E o que acontece com o fragmento que entra? O que acontece com o fragmento que entra? O fragmento, ele cresce. Por que o fragmento cresce? Por que uma planta cresce? Por que uma criança cresce? Por que um fragmento cresce? Porque ele é alimentado. Uma criança cresce porque você dá alimento para ela. Uma planta cresce porque ela é alimentada com sol, com água, com as proteínas que vêm da terra. Ela é alimentada pela chuva, pela sombra. De alguma maneira, a planta cresce por conta disso. É a fotossíntese, é o ecossistema, tudo. A planta vai crescer porque está sendo alimentada. Um passarinho cresce porque ele vai lá e se alimenta, recebe o alimento lá na boquinha, lá no ninho. A mamãe vem, coloca lá, a fêmea vem, coloca o alimento na boca do passarinho, o passarinho vai crescer. E por que o fragmento cresce? Porque está sendo alimentado. Observem que o inimigo, ele está pouco se importando se o fragmento está aí dentro ou não. Está pouco se importando. Porque enquanto estiver lá dentro, ele sabe, estou conseguindo. É assim que eu quero. É assim que vai ficar. Não ora mais não. Estou cansado de orar e Deus não responder. Olha o fragmento aí. Olha quantas pessoas estão desafiando Deus. Porque a resposta não vem. Mas será que já fez o suficiente para a resposta vir? Será que já abandonou o fragmento como deveria ter abandonado? Sabe que o fragmento está ali, mas está fazendo pouco para combatê-lo? Quantas vezes o Senhor já falou, oferecendo um edificar completo e suficiente? Quando Ele oferece um edificar, não é pela metade não. Ele está oferecendo um edificar completo, do começo ao fim, e suficiente. Ele nos dá o pão de cada dia. E o que nós pedimos ao Senhor? Pai, dai-nos o pão de cada dia. Quando Salomão
diante de Deus, Deus falou, pede o que tu queres, e eu vou te atender. E ele falou, Senhor, não me dê pouco, aleluia, para que eu venha reclamar de ti. E não me dê muito, para que eu não me ache suficiente. Me dê o suficiente, me dê de maneira que eu glorifique o teu nome. Então aquilo que Deus quer edificar é completo e é suficiente. Mas sabe o que acontece? Ele não pode edificar o que é completo e suficiente porque o terreno está ocupado com fragmento. Quem tem que limpar esse terreno? É ele? Ele só quer construir. Ele é o construtor. Ele é o edificador. É ele quem edifica. Aí ele chega para mim, Moisés, o terreno aí está limpo. Aí eu falo, tá, Senhor, pode construir. Ele fala, não, tem fragmento aí dentro. Alguém já viu alguém construir alguma casa em terreno sujo, cheio de mato, com pedra, com tronco de árvore? Não. O que a pessoa faz? Limpa. Limpa tudo primeiro. Aí tem que aplanar, tem que fazer a terraplanagem, tem que cavar as fundações, tem que cavar o buraco para fazer as brocas, as sapatas. É trabalhoso, mas aquele que quer edificar de forma completa e suficiente, está dizendo, o terreno está ocupado com fragmentos. Que Deus nos ajude, que continue tendo misericórdia de cada um de nós, que cada fragmento que está ali, que está aí, que nós conheçamos, que nós possamos combater e limpar esse terreno. Porque, queridos, pode ser que você precise mais de ajuda do que você pensa para limpar esse terreno. E às vezes é conversando com alguém. Às vezes é pedindo um conselho para alguém. Porque o Senhor aqui, está aqui, ó. Não temas porque eu sou contigo. Só isso. Só isso, só isso. Ele falou, não temas porque eu sou contigo, só isso. Já devia nos fazer, Senhor, não é justo eu ficar com fragmentos. Não é justo. Não é justo. O Senhor está falando que está comigo, que o Senhor, para mim não temer, que o Senhor é comigo. O que mais nós precisamos? Tem um cântico, e eu encerro aqui, e continuamos, se Deus permitir, na próxima terça-feira. Tem um cântico, que lá nos primórdios da minha conversão, isso há quase 40 anos atrás, dizia assim, o que mais tem ele a fazer? Diz assim, pela fé eu creio que Jesus aqui desceu, deixou o seu grande poder e a sua coroa tirou, e sabendo que podia me dar a salvação, veio sim para nos perdoar. E diz, o que mais tem ele a fazer? O que mais ele tem a fazer? Ele não tem mais que fazer nada. Ele quer edificar de forma completa e suficiente. E a única coisa que ele pede para mim e para você é o quê? Limpa o terreno. Limpa o terreno. Tira fragmentos. Tira aquilo que é embaraço. Tira aquilo que é pecado. Tira aquilo que me entristece. Tira aquilo que te impede de viver as promessas. Vamos orar? Pai de toda a vida, obrigado, Deus. Porque mais uma vez, Senhor, a tua palavra, ela veio ao meu encontro. E acredito que na vida dos meus irmãos que aqui estão, e na vida daqueles que estão de forma remota, Senhor, participando desse encontro de oração. Obrigado, Deus, porque nós oramos. Obrigado, Senhor, porque ouvimos a tua voz através da tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque às vezes dói, é incômodo para nós ouvirmos tantas verdades, Senhor. Verdades que nos confrontam, que nos machucam, que fazem-nos, Senhor, às vezes sair do nosso ponto de equilíbrio. Mas o Senhor faz isso porque o Senhor nos ama. Por isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que eu possa, Senhor, através dessa palavra, com a força e o mover do Teu Espírito Santo, tirar da minha vida aquilo que te desagrada, Senhor. Eu sei que sozinho eu não vou conseguir. Por isso eu te peço, Senhor Deus, e acredito que os meus irmãos estão fazendo essa mesma oração. Nos ajude, Senhor, a vivermos como sendo teus servos,
como tendo o Senhor como nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus. Peço agora também, já te agradeço, Senhor, por a nossa estada aqui. E peço que o Senhor nos leve em paz de retorno ao nosso lar. Nos dê um trajeto seguro, Senhor, uma noite de sono reparador. A nós que aqui estamos e os meus irmãos e as minhas irmãs, Senhor, que estão de forma remota participando desse encontro. Aqueles que ainda irão ouvir a Tua voz através e a partir deste lugar, Senhor, deste compartilhar. Que o Teu nome venha a ser glorificado. Fala com cada um segundo a Tua soberana vontade e que cada um possa receber de brongado aquilo que lhe pertence para a glória do Teu nome, Senhor. É que nós oramos e fazemos da nossa oração um coro, dizendo que somos gratos a Ti por tudo. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e me faço agradecido, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.